Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo Atlético Mundial e bem-vindos a mais um Podcast. Estamos aqui já na segunda semana aí. Temos muita coisa para comentar, muito assunto, muita notícia. Cara, vai ser uma semana bem corrida, também foi uma semana muito corrida. Muita coisa aconteceu, os classificados contra o Santos, jogador, jogo ruim fim de semana, agora tem Sul-Americana, muita coisa. Mas antes dos nossos convidados aqui pegarem e se apresentarem, não se esqueçam, você que gosta de um fantasy game, você que gosta ali de escalar o seu time toda a rodada e quer ganhar uma grana com isso, vai lá e faz seu cadastro no Arena 22, o link tá aqui embaixo. E você que quiser fazer a sua aposta esportiva, a gente também está com uma parceria com a Bet Nacional. Só ver aqui embaixo, clicar no link, fazer o seu cadastro e ganhar muito dinheiro. Mas enfim, galera, se apresentem aí, vamos lá. André Fontana, firme e forte, estamos aqui. Semana decisiva, semana boa para o Atlético. Daquele jeito que o atleticano gosta. Chega final de semana, mas não chega quinta. Vamos dissertar, vamos falar do nosso furacão aí. Fala, galera, Peterson na área, @PetersonG94, dando seguimento na nossa página lá no Twitter, Atlético1000. Sigam lá, a gente está sempre atento aí. Todas as novidades do furacão saem primeiro no nosso Twitter, junto com o nosso Instagram. Então não percam tempo e dá uma força pra gente lá também. Valeu, e vamos falar aí que essa semana já começou movimentada, né, rapaziada? Vamos começar por aí. Mas, cara, antes de comentar sobre essa situação, vamos tentar segurar um pouco mais a audiência. Cara, uma coisa que eu até esqueci de comentar aqui rapidinho com vocês. Cara, eu queria falar rapidinho com relação à classificação contra o Santos, cara. Classificação contra o Santos que, na minha opinião, foi surpreendente por um motivo. O Zé Ivaldo conseguiu desenterrar o sapo que existia dentro da Vila Belmiro. Atenção, vocês não estão malucos, vocês não fumaram crack, muito menos bateram a cabeça no travessão. Zé Ivaldo fez um golaço e retirou o sapo da Vila Belmiro. Eu não acredito que isso está acontecendo. De esquerda, com o pé ruim ainda, né? Diga-se de passagem. O gol que o Pelé não fez. O gol que Pelé não fez. Agora vamos lá, você falou que foi de esquerda que é o pé ruim. O Zé Ivaldo tem pé bom. Ponto de interrogação. Cara, eu particularmente sou um cara que gosta da postura do Zé Ivaldo. Eu vejo ele. Não, eu vou embora. Não, calma. Vamos lá. Cara, o Zé Ivaldo é um cara que já teve muita dificuldade dentro do Atlético. Sim, tecnicamente ele não é um astro do futebol, vamos combinar. Mas ele é sim um zagueiro dedicado e aplicado. Depois de ter tomado as geladeiras que ele precisou tomar para colocar, né, físico em dia e tudo mais, ele se mostrou muito mais comprometido com o Atlético. E eu acredito que isso dá muito banho, muito nome grande aí que já veio pintando, que já foi embora, já foi afastado, né, que não soube se portar com o tamanho que é a camisa rubro-negra. Essa camisa aqui só se veste por amor. E isso é uma das coisas que a gente não pode dizer que o Zé não tem feito. Todas as vezes que ele tem entrado com raça, tem entrado tentando buscar dar o melhor dele dentro das limitações técnicas que, como muitos dos outros nossos jogadores do nosso plantel têm. Então isso é uma das coisas que eu gosto de ter o Zé Ivaldo em campo por conta disso, cara. Brincadeiras à parte, eu tô contigo nessa. e hoje, pra mim, posições diferentes, lados diferentes da zaga, né? Mas, por exemplo, entrega muito mais que o Pedro Henrique, na minha visão. Pois com todas as limitações, nunca vai ser um zagueiro de seleção brasileira, né? Nunca vai ser um craque. Cara, mas eu concordo contigo, é esforçado dentro daquilo que tomou de chute e viu a carreira quase acabar, né? Esse ano tem surpreendido positivamente. É raçudo, é isso que a gente espera. A gente, né? Claro, a gente quer jogadores de extrema qualidade, mas o que a gente cobra dos jogadores do Atlético é demonstrem raça, demonstrem amor, demonstrem vontade. Se tiver isso, cara, a técnica a gente sabe avaliar também até que ponto o jogador chega e hoje, para mim, entrega mais que o Pedro Henrique. Não é a posição do Pedro Henrique, não tô falando que tem que substituir o Pedro Henrique, mas, para mim, né, olhando individualmente cada um dos dois, na minha escala de zagueiros, hoje o Zé Ivaldo entrega mais que o Pedro Henrique. Jogou no lugar dele contra o Santos e não comprometeu, bicho. Cara, o Zé Ivaldo vem fazendo um bom ano, cara. Que aquela coisa. A gente sempre pega um jogador ou outro que por um ano ruim a gente queima ele eternamente. O Zé Ivaldo é um deles.
Mas o Zé Ivaldo vem fazendo um ano ok, aceitável, sempre rendeu bem com o Autori. Quando a gente foi campeão em 2018, ele foi o melhor zagueiro do campeonato, não foi o Léo Pereira. Ele era o melhor zagueiro daquele time. E, cara, o Zé tá se comprometendo e outra. A gente sabe que a gente não é uma equipe que faz grandes investimentos, vocês falaram, não é uma equipe que tem o primor técnico, então muitas vezes a gente tem que esperar na vontade. E, ou não, o Pedro Henrique, depois que surgiu aquelas informações de que tinha um clube árabe interessado nele, cara, o futebol dele caiu absurdamente. E o Zé Ivaldo, sempre que estava entrando, fazia uma boa partida. Todo zagueiro que entra no lugar ali do Pedro Henrique consegue desempenhar um bom papel porque, cara, o Pedro Henrique não tem vontade. Já faz um bom tempo. A gente falha muito, né, Paulo? Tem falhado insistentemente. Ele, Marcinho, do lado direito ali, virou uma peneira na sua zaga ali. Todo jogo tem no mínimo 2, 3 falhas grotescas, chances de gols absurdos por aquele lado. Marcinho e Avenida. Falando do Santos, do jogo do Santos, o Santos não soube aproveitar esse nosso lado direito. O primeiro tempo inteiro o Santos só atacou pela direita com o Marinho, né? Até que o Marinho cansou. Mas no segundo tempo, quando o Santos libera um pouco o Felipe Jonathan para subir pelo lado esquerdo ali, complica um pouquinho. Se você olhar os primeiros 15 minutos do segundo tempo, a gente domou. Pô, o Marcinho caiu de bunda numa bola lá que o lance nem foi com ele, cara. O cara cortou. Eu acho que era inclusive eu não sei quem que tava ali, se era o volante, nossa, ou enfim. Cara, o cara dá um corte seco no Marcinho na entrada da área, cai de bunda e falha a cobertura. Mas cara, eu acho... Foi empapado o Marcinho nesse jogo. O Marcinho bateu e sovou a galera na porrada. Quem ia em cima do Marinho sovava ele na porrada, cara. Chegou uma hora que me deu dó do Marinho, velho. O Atlético tava... eu não tenho dó, não. O jogador que cai... Isso que eu ia falar também, cara. A questão do Marcinho, o primeiro ponto, o Nicão teve que dar muita cobertura para ele, porque ele estava comprometendo demais. Esse foi um ponto que a gente tem que olhar. Tanto que eu, particularmente, achei que o Nicão não entregou o que a gente espera do Nicão entregar, o que a gente já está vendo em vários jogos nos últimos tempos. Você tá falando, né? Isso. Também achei o Nicão bem abaixo. E mais um pouco foi também pelo posicionamento dele. A gente viu o Nicão tendo que cumprir muito um suporte defensivo que a gente sabe que não é característica dele. Ele ajuda na recomposição, ajuda numa marcação, quando a gente está precisando, sofrendo uma pressão do time adversário, mas ele deve fazer bem mais do que isso, porque o Marcinho e o Pedro Henrique, difícil, cara. Então, mas, pode finalizar aí, desculpa. E eu vejo assim, não sei o que a gente está esperando para tentar dar uma mínima sequência pro Kelvin. Mínima, cara. Dá 2, 3 jogos pro Piá. Ele comprometeu, ele andou entrando entrou andando na marcha lenta em vários jogos. Notícia de última hora aqui, impressionante. Precisamos contar sobre isso. O Coritiba acabou de postar uma nota durante a gravação do programa, que é uma das melhores notas que eu já vi neste momento. O Conselho Administrativo do Coritiba Futebol Clube informa que o clube não está negociando com o atleta Daniel Alves. Notícia surgiu nessa segunda-feira, dia 20. Vá, meu querido! Puta que pariu! Essa notícia do campeonato. É um vídeo daquela nota idiota que o Atlético lançou para falar que não estava negociando com o Ganso. Puta que pariu, que incompetência. Mas enfim, vamos voltar para o assunto. Mas só para fechar o jogo do Santos, a gente tá falando desse nosso lado direito, a gente falou do Nicão, né, que o Nicão não entregou tanto. Mas eu ainda vejo no primeiro tempo o Nicão não participando ofensivamente do jogo, mas segurando o Felipe Jonathan, cara, que é um cara que a gente comentou no nosso, né, no podcast da semana passada, que o perigo seria o Felipe Jonathan conseguir subir. O Pará a gente sabia que não ia fazer grande coisa, como não fez, né? A hora que entrou Marcos Guilherme no lugar dele, aí sim que ficou lindo. Mas no primeiro tempo, eu vejo o Nicão não participando do jogo, se anulando, mas anulando uma peça importante do Santos também. O Felipe Jonathan não subiu. O Nicão não voltava e o Felipe Jonathan não subia. No segundo tempo, o Santos precisou sair pro jogo, o Felipe Jonathan começou a subir um pouco mais. Ofensivamente, o Nicão passa a aparecer um pouco mais também. Né? Claro, longe de ser o Nicão que poderia decidir um jogo, por exemplo, que a gente esperava. Mas eu vejo o segundo tempo ofensivo do Nicão um pouco melhor que o primeiro tempo. Exatamente por causa disso também.
O Santos precisou liberar os dois laterais para subirem juntos, acabou sobrando um pouquinho de espaço. Mas também, acho que o ponto... O Nicão também não decide jogo, vamos ser bem sinceros. Exato. Mas sempre Nicão nessa peça. Mas assim... Não, mas eu olho assim, um ponto quanto a essa questão do Nicão não decide jogo, mas o Nicão, ele é uma peça da engrenagem do nosso modelo de proposição ofensiva que faz muita diferença. Ele faz muita diferença no nosso ataque quando ele consegue entregar mais futebol. E é disso que eu acho que faltou um pouquinho mais. Sim, no primeiro tempo ele teve um posicionamento que foi muito comprometido na questão ofensiva, e acredito que isso provavelmente foi algo que era já planejado pela nossa comissão, de segurar o Santos, porque como a gente tinha o regulamento embaixo do braço, igual eu falei para vocês semana passada, a gente vai com o regulamento embaixo do braço, o Atlético vai no estilo Paulo Tuori de saber sofrer, a gente sabia o modelo que a gente ia entrar em campo. Surpreendeu os 3 zagueiros, surpreendeu. Mas surpreendeu positivamente, cara. Porque aí no segundo tempo, quando a gente viu mais oportunidade, exatamente pelo Santos soltar mais os laterais e a gente dar mais mobilidade para o nosso meio campo, que a gente rodou muito mais no nosso meio campo, apesar das cagadas do Richard e depois da entrada desastrosa do Christian, que a gente também tem que comentar, que pelo amor de Deus, eu não sei que cabeça que ele entrou no jogo, que o cara conseguiu em 7 minutos praticamente entrar e ser expulso. Né? Mas com essa mobilidade que a gente teve no meio de campo, a gente pôde ter de volta um Nicão muito mais presente, onde ele conseguiu trocar de lado, conseguiu fazer mais movimentação com o Terans, depois conseguiu fazer mais movimentações com os substitutos, com o Pedro Rocha, que ajudou bastante no nosso modelo ofensivo e que gerou bastante perigo ao gol do Santos, tanto que a gente estava realmente amassando eles a hora que saiu o nosso gol pelo escanteio. A gente estava com uma pressão muito maior em cima deles do que a gente tinha feito durante o restante do jogo inteiro, né? Vamos lá, para mim, pontos positivos do jogo, tá? Para ser bem sucinto. Autuori, o esquema com 3 zagueiros, marcação em triângulo, era visível isso, né? Era o zagueiro da ponta dos 3, com o lateral e um dos volantes, guardando cada um do seu lado. No primeiro tempo desajustou um pouco o nosso lado esquerdo ali, o Abner, lembra que a gente falou? Marcando muito na frente, a sobra não estava vindo o Richard fazer a cobertura e o Zé Ivaldo estava no mano a mano. Já com um ala mais avançado, fazendo... exatamente. Mas o Terans lá na frente, porque o Terans não ficava muito pelo lado. O Terans, ele ia se encaixando pelo meio como segundo atacante. Então o Abner muitas vezes avançava e não voltava para marcar. Quem fazia a cobertura era o volante. Deveria ser o volante, né? E no primeiro tempo a gente não viu o Richard fazendo essa cobertura. A gente viu o Marinho no mano a mano com o Zé Ivaldo umas 3 vezes. No segundo tempo encaixou. E daí a gente neutralizou o Santos, cara. E as subidas do Abner, eu até durante o jogo, eu falei, cara, o Abner tem que parar de subir. Mas o nosso escape ofensivo era por ali, era as costas do Pará. Tinha que fazer esse 1-2 Abner Terans mesmo. Só que desgastou o Abner pra caramba, né? O Abner, sem dúvida, pra mim, foi um dos que mais correu. Mas ponto positivo pro Autuori. Em um jogo onde a gente não precisava atacar, tirar um dos nossos atacantes para jogar com 3 zagueiros e formar esses triângulos com o Thiago Heleno na sobra ali, livre para poder jogar, para mim ele matou o Santos, cara. Então, pontos positivos do jogo para mim. Autuori, Abner finalmente voltou das Olimpíadas, né? Mostrou para mim, foi um dos melhores em campo no jogo contra o Santos, o Abner. E Terans com espaço mostrou que tem bola também. Pontos negativos, concordo contigo, Peterson. Christian, cara, em jogo decisivo você não pode falhar tanto assim, cara. Vai tomar um cartão vermelho numa jogada de ataque, desculpa, sem pretensão nenhuma de tomar um contra-ataque. E pra mim, sim, Marcinho ainda é ponto negativo também. Cara, última bola do jogo, se vocês lembrarem desse lance, pra mim foi demais. 45 do segundo tempo. O Nicão pega a bola e leva lá pro escanteio. Jeito Nicão de gostar de segurar aquela bola. Que o Marcinho vai encostar nele e tomar contra-ataque nas costas depois, cara? O Nicão perde essa bola, nós tomamos contra-ataque do Santos. Cara, se o cara já tá segurando a bola, Marcinho, o Marcinho, às vezes, eu acho que ele corre muito e pensa pouco, cara. Cara, 45 do segundo tempo, por que o nosso lateral direito vai na bandeirinha de escanteio ofensiva, meu irmão? Sabe? Deixa o Nicão é bom nisso, deixa ele e o Terans segurando a bola lá. E Pedro Rocha tem que começar a gostar de abraço, Pedro Rocha. O jogo entrou bem, mudou o ofensivo, deu um gás novo pro ofensivo, mas perdeu o gol dentro da pequena área de novo, né? O lance anterior ao nosso gol, Pedro Rocha perde um gol que não pode perder.
O segundo jogo que perde gol. Tem que começar a gostar de abraço, Pedro Rocha. Atacante tem que gostar de abraço, tem que fazer gol e ir pro abraço. E vamos combinar, o Atlético precisa fazer um intensivo de finalização com esses meio-campo. Cara, as bolas que o Eric perdeu naquele jogo... Nossa, é verdade, os gols perdidos pelo Eric. Meus amigos... E a gente ficou um tempão pedindo o Christian pra ele entrar e fazer aquilo, né? Que todo mundo falando, em todas as redes. Cara, coloca o Christian, que o Christian não tinha perdido um gol desse. Pô, o Christian agora era caixa. O Christian vai lá e entra e quase acaba com o nosso jogo, bicho. Mas, pelo amor de Deus. Ei, Peterson, mas assim, ó, um ponto positivo pro Eric é ele criou as chances pra ele mesmo. Os dois gols que ele perde é de uma movimentação muito grande, de achar o espaço vazio e se fazer presente. Pecou na finalização. Mas... Fazer o cara que é o que pisa na área que não é esperado. Exatamente, é a sobra de marcação, esperando a segunda bola, foi onde ele conseguiu gerar essas oportunidades. Perfeito. É igual eu falei, a gente, é um mérito ele ter conseguido criar essas oportunidades, mas precisa de um intensivinho ali no CT do Caju de finalização. Deixar uma tarde lá o menino lá só finalizando de fora da área para acertar o calibre do pé, bicho. Pra gente ter mais sucesso nos jogados. Mas vamos ser sinceros rapidinho. Aproveitando que vocês falam disso, antes da gente ir pro jogo contra o Juventude. Cara, vocês já perceberam que toda equipe do Autuori tem problema com finalização? Toda. Lembra do grafite da placa do chute? 2016, que era uma desgraça, aqueles jogos 1-0, que o clube perdia a gol a dar com pau. Eu não sei se ele ensina a galera a chutar errado, se não tem finalização. Só, cara, é muito ruim. É absurdo como toda equipe que o Autuori pega tem uma queda no nível da qualidade de finalização. Toda, não tem uma. O São Paulo, quando ele estava lá, tinha problemas de finalização. Só não sofreu com a gente, tinha centroavante em boa fase. Só não teve finalização contra a gente, né? Contra a gente meteu 4, filha da mãe. Mas, cara, aquele jogo da Libertadores, a gente ainda vai fazer um podcast sobre isso. Cara, aquele jogo da Libertadores, eu acho que o Atlético, por não ter jogado a primeira em casa, já entrou com o espírito de derrota. Mas, enfim, aproveitando já falando aqui sobre o jogo contra o Santos, e a gente reclamou bastante de falhas defensivas do Marcinho pelo lado direito. Contra o Juventude, conseguimos ser amassados pelo Juventude em certas partes do jogo, com um a menos, e conseguimos sair atrás do Juventude com um pênalti, no mínimo, idiota que o Marcinho cometeu. Ele deu um pênalti de bunda. Ele deu um pênalti de bundinha. Ó, vou começar falando. Eu vou começar falando porque eu elogiei o esquema do Autuori contra o Santos. Mas adendo que contra o Santos a gente não precisava ganhar o jogo. Contra um Juventude, com uma das zagas mais vazadas do campeonato. Não sei se é uma das vazadas, estou falando besteira. Não tenho, acho que é. Você insistir em entrar com 3 zagueiros e 2 volantes, cara, os primeiros 15 minutos do jogo foram desesperadores. A gente começa os primeiros 5 bem, do minuto 5 ao minuto 15, eu não sei a quantos minutos é a expulsão, mas é entre 15 e 20, eu acho, né? Um pouquinho mais tarde. Isso, 21. Então, cara, dos 5 aos 20 é desesperador. A gente não consegue sair jogando um lance, é só chutão, e o Juventude crescendo e ganhando campo, nossas linhas muito afastadas, né, com bola, nossa linha de 3, a saída de bola horrível, e era visto que faltava uma coisa. Se o jogo continua 11 contra 11, eu não sei que desenho tinha levado esse jogo, gente. Tô feliz pra caramba pelos 3 pontos, parece que tirou aquela urucubaca, né, 6 jogos sem ganhar, 3 pontos fantásticos, botou a gente em 8º, 9º com os jogos de ontem, mas assim, cara, 11 contra 11 a gente tava penando contra o Juventude em casa. Então, o mesmo esquema que eu elogio na terça-feira contra o Santos, eu acho que contra o Juventude, precisando ganhar o jogo, não é o esquema ideal. Porque é um esquema extremamente defensivo, com pouca criação no meio. E outra, tem essa que é justamente o que você falou. Cara, o tempo que a gente passou com um jogador a mais provou uma coisa. O Atlético não sabe criar com qualidade. O Atlético investe sempre nas mesmas jogadas, que é ir até a linha de fundo, cruzar ou no alto ou rasteiro e torcer para sair um gol, ou tentar ficar em qualquer oportunidade dando bicuda de fora da área porque o bola entra. São as jogadas que o Atlético faz de forma ofensiva. São só essas, basicamente.
Ou o Terence chutando de fora, né? Que é o único que tenta alguma coisa diferente. É que entra naquilo que eu falei de ficar tentando fazer finalização de fora da área. Ou é isso, ou é cruzamento. Bola jogada da linha de fundo pro meio da área. E, cara, se torna repetitivo. Se torna fácil de lidar, se torna fácil de... Fácil de marcar, concordo com você. Cara, eu vou trazer um ponto aqui. Eu acho que a grande falha de escolher essa formação contra o Juventude foi: nós não tínhamos um contra-ataque com velocidade adequada. Ali era um jogo que, se quer jogar com esse modelo, nós tínhamos que ter um cara de velocidade na frente. Ou um pivô para um segundo pro Terence, pro Nicão chegar... Não, o Nicão tava suspenso, né? Não, tava jogando. Jogou? Não, tava jogando. Mas assim, ó, a gente tinha uma proposição de jogo que, se nós tivéssemos pelo menos um cara de verdadeira velocidade ofensiva para propor as jogadas de contra-ataque, a gente poderia ter tido mais sorte. Mas eu concordo com o André quando fala que no 11 contra 11, cara, teria sido um jogo feio do início ao fim, e ou teria dado empate ou uma vitória dos caras no último minuto, que é a cara do Atlético fazer nesse campeonato. Tomar gol nos últimos minutos, que ou dá empate para uns caras, igual foi com a Chapecoense, ou leva a derrota de brinde para brindar um jogo horroroso que a gente teve. O Atlético, eu estava vendo os dados, nós fizemos quase 30 finalizações. Quase 30. Foram só 9 no gol. É absurdo isso. É absurdo. A gente tava com 1 a mais. Nós tivemos 30 finalizações para só 9 acertar o gol. É menos de 1/3, gente. A gente não tá falando de uma defesa super, ultra. Tudo bem que o Douglas, quando joga contra a gente aqui, vai tomar no cu aquele goleiro. É sempre a mesma coisa. O cara entra aqui e incorpora. Nunca vi. É um mão de alface, mas é um bom goleiro, né? No Bahia teve momentos tipo muito... o Ochoa contra o Brasil. Exatamente. É o único Walter, time, né, que o cara sente a vontade de jogar contra. É impressionante, cara. É ele e aquele Walter que tá no Cuiabá, quando vinha com o Corinthians aqui, pelo amor de Deus. Que era Deus. do Corinthians. Exatamente. Quantas vezes nós consagramos o cara como craque do jogo? Mas eu acho assim, ó, de sábado, valeu pelos 3 pontos, só isso. Ponto. Valeu muito pelos 3 pontos. E uma surpresa, Kaiser de novo fazendo gol. Dessa vez a gente teve o gol dos nossos 2 centroavantes. Bissoli fez de pênalti. Graças a Deus, porque me deu 500 tipos de medo de pensar que o Nicão poderia bater pênalti. E vamos ser sinceros, o pênalti do Nicão é horrível. Quando entra, dá uma impressão que, cara, entrou por pouco. Sorte. O Bissoli foi lá, fez o gol, tranquilo, bateu no meio, passou perto do pé do goleiro. E o Kaiser fez um gol num ótimo cruzamento do Abner. Foi a melhor partida que o Abner fez desde a volta dele das Olimpíadas. Foi uma partida impecável, acertou 97% dos passes, cruzamentos, basicamente acertou todos. Cara, foi muito bem. Merece todos os elogios. A gente criticou ele merecidamente nas últimas partidas. Essa ele foi bem. E, cara, deu um cruzamento perfeito. Cara, o cruzamento foi tão bom, mas tão bom, que nem o Kaiser ia conseguir errar. E olha que o Kaiser tá numa fase desgraçada, hein? Não, temos que elogiar um ponto, cara. Temos que elogiar um ponto. O gol que o Kaiser fez, ele se posicionou muito bem, cara. Ele fez aquilo que a gente espera que o atacante faça, cara. Até tossir, porque o Kaiser fazendo um gol com qualidade não é algo que a gente vê comum. Mas ele se antecipa ao posicionamento do Douglas e consegue cabecear antes da chegada do goleiro. Isso foi o que garantiu o gol para ele. Se ele esperasse a dividida igual a maior parte das vezes que ele sobe para cabecear, que ele sobe junto com o goleiro, que eu não entendo isso, como que o centroavante vai subir junto com o goleiro e querer ganhar, esse foi um dos pontos positivos. E o Abner participou dos 2 gols, né? Ele participou da criação que gerou o pênalti, ele que estava na jogada, e o cruzamento que ele entregou praticamente de mão na cabeça do Kaiser para falar assim: meu filho, faz, né? Outra coisa assim que eu acredito que é um ponto que a gente tem que colocar: o Pedro Rocha entrou bem em campo, e eu vejo que ele, com rodagem, tende a agregar esse elenco, cara. Ele tende a agregar ali pela lateral, porque ele dá mobilidade
de transição, coisa que a gente não tem com o Carlos Eduardo, que o cara só já joga ruim por um lado, quando cai pelo outro é pior ainda. Com o Pedro Rocha a gente já vê que tem uma qualidade melhor. Precisa melhorar as finalizações, que perdeu o gol, que não precisava perder, né? Mas é um cara que eu acredito que com mais tempo vai agregar mais aí ao time. Posso ser sincero? No jogo com o Juventude, eu não acho que o Pedro Rocha entrou tão bem, não. Né? Na minha visão, eu discordo um pouco de você. Contra o Santos, achei que entrou muito bem. Entrou fazendo a função que não é dele, de centralizado, flutuando. Mas contra o Juventude, eu demorei pra ouvir o nome dele, cara. Era uns 30 do segundo tempo, uma hora o narrador falou Pedro Rocha. Eu falei, caraca, esse cara entrou no intervalo mesmo, é verdade. Achei que ele apareceu um pouco. Não sei se é mérito ou desmérito dele, só acho que apareceu um pouco. Não analisei taticamente, não vi por cima. Um ponto que eu quero elogiar, e isso até foge do Atlético, é a arbitragem, né? Mesmo no pênalti contra nós, arbitragem rápida, VAR rápida, é isso que a gente quer, gente. Árbitro que não é FIFA, árbitro desconhecido. Quando eu vi quem estava escalado, sinceramente, fiquei com medo, que o Atlético joga fora, bota um árbitro FIFA. O Atlético vem jogar em casa, só manda o árbitro que não é FIFA. Normalmente complica pro nosso lado. Cara, nota 1000 pro árbitro. Eu só não entendi um ponto, porque relacionado à arbitragem, pra mim o Nicão ia ser expulso naquele lance de quase de pênalti pro Juventude na linha de fundo. Estranhei o Autori ter tirado o Terans e não ter tirado o Nicão. Nicão amarelado, sim, chegando atrasado nas jogadas defensivas. Pô, o Nicão faz uma falta ali que se o árbitro tivesse de má vontade, podia botar pra rua pra compensar. Mas, tirando isso, cara, nos 3 lances polêmicos de jogo, expulsão, nosso pênalti dos caras, o VAR não levou 2 minutos pra decidir tudo, o árbitro foi reto, ninguém reclamou. Eu acho que vale o adendo, eu acho que a gente critica tanto a arbitragem, que a gente é tão prejudicado. Foi aquilo que a gente espera que seja a arbitragem. Não interfira no jogo e que quando precisa aparecer, faça o que tem que fazer e fica no dela. Né? Não tem que favorecer ninguém, cara. A arbitragem é pra isso. Foi, Paulo? Cortou a tua fala, Paulo. A melhor arbitragem que existe é aquela que a gente não precisa ficar comentando. Exatamente. Cara, então, parabéns pro árbitro. Gente, preciso aproveitar, eu estava falando ali sobre questões de posicionamento, tudo. Cara, eu queria saber se vocês concordam hoje comigo, mas eu acho que, cara, hoje, a formação ideal do Atlético, o que tem que ser utilizado hoje, seria Santos, mesmo eu tendo uma preferência pessoal pelo Bento, e eu acho que o Bento está no melhor momento, eu acho que o Santos não está no seu auge técnico. Hoje, Santos, Thiago Heleno, e fica entre Pedro Henrique e Zé Ivaldo. Lateral direito é uma incógnita, é muito difícil a gente ver o que a gente coloca ali. E Abner. No meio, Christian e Richard. Na frente, o meu ataque hoje seria Nicão Terans, Jader e Pedro Rocha centralizado. O que vocês acham? O Jader tá machucado, a gente não sabe quando volta, né? Jader vai voltar semana que vem. Eu faço careta pra tua dupla de volantes, mas não porque eu tenho alguém na mente pra falar que joga melhor, mas pensar em Richard como titular, cara, eu sou um crítico do Richard desde sempre, teve momentos bons. Pra mim, por exemplo, a melhor dupla de volantes do Atlético é Eric e Christian. Quando os dois jogam juntos, os dois desempenham um bom papel. Se a gente não tem o Eric, para mim a melhor solução é o Cittadini como primeiro volante. Quando o Cittadini jogou como primeiro volante no Atlético, esse ano, ao lado do Eric, cara, o meio foi completamente outro, a criatividade, a movimentação, tudo foi muito bem. Só que, infelizmente, não, o Richard é um cara que hoje o autor gosta, é um cara que sempre colocam ele, é um cara que sempre carrega com o time, então, cara, não adianta nem eu tirar ele do time ideal, porque eu sei que ele sempre vai estar ali. É a mesma coisa. Não importa se ele estiver falhando, se ele estiver em uma fase ruim. Vão sempre colocar o Santos por conta de história. Não adianta. É um fato. Mas eu ainda acho que o Jader precisa de uma... A gente viu 2 jogos muito bons do Jader, né? Mas, assim, é difícil você avaliar por 2 jogos, né? Eu ainda botaria o Pedro Rocha na esquerda, que é a dele mesmo, dali. Não, o Pedro Rocha não é ponta. Eis aqui ele é um segundo atacante, né, o Pedro Rocha. Ele não é nem ponta, nem centroavante. Ele fica centralizado, só que ele fica ali atrás do centroavante. Ele seria ótimo no esquema 4-4-2. O Pedro Rocha lembra muito aqueles atacantes do 4-4-2. O que foi o Alex Mineiro para nós, o que foi o Dago.
O Dagoberto jogou como segundo atacante com o Washington também. Então, assim, em um esquema de 4-4-2, aquele atacante que pode ficar flutuando pelo campo inteiro seria o Pedro Rocha, concordo contigo. Mas nesse esquema, com 2 pontas e um centralizado, eu ainda prefiro ele aberto, trazendo essa bola para o meio, trazendo para o pé bom ou fazendo uma jogada de fundo. O duro é quem botar de centroavante, né, cara? Eu ainda... Cara, ó, eu vou ser lixado, tá? Eu gosto do Kaiser. Não para ser titular do Atlético, mas eu acho que é um ótimo banco. Ótimo não, eu tô forçando também. Mas eu gosto, tá? Resumindo tudo, eu gosto do Kaiser. Pra ficar no banco, eu acho que é um cara que entrega... Respeitável. Agora, lembra que a gente falou... Renato Kaiser, titular no Atlético Paranaense. Não. Lembra que a gente falou do Zé Ivaldo? É um cara que a gente sabe que tem a limitação, mas entrega raça, entrega dedicação, entrega suor à camisa. Eu vejo isso no Kaiser. É que o atacante, quando erra, quando perde um gol feito, é muito mais visto do que um zagueiro que dá um chutão pro mato. Mas, cara, eu acho que o Kaiser pode agregar. Por exemplo, um jogo como o de sábado, eu no intervalo já teria botado o Kaiser. Eu já teria ido para 2 atacantes de ofício, um jogador a mais. Até estranhei o treinador demorar tanto. Mas, enfim, para mim hoje ainda Bissoli é titular, Kaiser senta um pouquinho lá no banco. Mas Bissoli, para mim, também não é titular absoluto de um Atlético. No meu Atlético ideal para 2022, eu acho que falta camisa 9. Então vamos lá rapidinho, vamos fazer um exercício aqui. Vamos, sem mimimi, sem enrolação, falar quem que a gente acha que deveria ser a escalação do Atlético. Para mim, bom, já falei. Para mim hoje seria Bento, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Abner e Kelvin, Eric e Christian, Nicão, Jader, Davi Terans e na frente o Pedro Rocha. Eu tô contigo, mas eu ainda deixo o Santos. Eu acho que a experiência vale, mas também, ó, é 6 por meia dúzia. Eu acho que o Bento tá em uma fase excelente. O Santos contra o Santos foi muito bem. Eu acho que ele deu uma segurança que fazia tempo que ele não dava na meta ali. Então, vamos lá, Santos, também daria sequência pro Kelvin, concordo com o Peterson desde o início do... Dá 3, 4 jogos pro Kelvin, dá confiança pro Piá, vê se ele entrega alguma coisa ou não. Algo diferente. Se ele for mal, ele vai ser igual a Marcinho, só isso. Para mim, Thiago Heleno e mais um, eu não gosto do Pedro Henrique, eu jogaria Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Abner. Não gosto do Richard, então não vou contra o que eu digo, vou com Eric e Christian, Terans, Nicão, Pedro Rocha e Bissol. Bom, eu já vou ser um defensor do modelo do Autuori. Eu gosto do 3-5-2, cara. Eu gosto muito da tática do 3-5-2, apesar de ser diferente do que o Autuori colocou nos últimos jogos, mas eu entraria com o Santos. Pela direita, manteria o Pedro Henrique por enquanto. Espero mais ver o Lucas Fasson para ele tomar essa titularidade. Acredito que ele vai vir a ser titular não em muito tempo, mas por enquanto que a gente ainda não tem o suficiente dele para colocar. Hein, Pederson, no meio. Só que o Fasson é canhoto, né? Você fazendo isso, você trazer o Thiago Heleno para a direita. Isso, exatamente. Que daí eu jogo Mas mantendo com o que a gente está agora, ficaria Pedro Henrique, no meio Thiago Heleno, pela esquerda Zé Ivaldo. Como a gente tem essa oportunidade de alas e um meio mais móvel, que a gente pode dar mais leveza, eu colocaria sim o Cittadini como primeiro volante. Eu gosto muito, igual vocês comentaram, dele ali como primeiro volante, e a gente tendo uma defesa com os 3 zagueiros, eu acredito que a gente já consegue ter uma consistência já preparada contra contra-ataques muito melhor. Então eu consigo ter um primeiro volante que não é igual o Richard. O Richard é o primeiro volante clássico. O Léo Cittadini já é esse primeiro volante mais atualizado, que é um cara que já pensa mais o jogo, que já dá uma qualidade de passe e faz uma cobertura muito melhor que o Richard, cara. O Cittadini, para fazer essa triangulação que a gente estava fazendo contra o Santos na semana passada, é um cara que encaixa muito bem nesse modelo. Então eu viria com o Cittadini e o Christian. E aí à frente colocaria o Terans como nosso meia central e colocaria no ataque o Nicão e por enquanto manteria o Bissoli. Esse para mim seria o meu esquema 3-5-2. Com o Abner por uma ponta e o Kelvin na outra. Porque a gente tem leveza pelas laterais, a gente dá mobilidade para os nossos alas conseguir subir. Eles não têm tanta responsabilidade de retorno, igual é no modelo de 4-4-2. A gente precisa muito deles atrás. E a gente ainda consegue ter esse meio campo que é mais móvel e com uma marcação com mais qualidade. Eu acredito que nesse modelo a gente pode conseguir um encaixe bem legal.
para um jogo que é onde a gente precisa defender mais do que atacar, eu concordo contigo assim embaixo. Por exemplo, o jogo contra o Penharol, eu acho que deve ser essa a escalação do time. Só sem o Cittadini, eu não vejo o Autori botando o Cittadini hoje. Sim. Mas para um jogo que a gente precisa ganhar, eu acho que falta velocidade, cara. Nesse nosso trio de ataque, sabe? No campo também. Um primeiro volante que saiba tocar a bola e desenvolver. Mas enfim, a gente já comentou bastante o jogo no Juventude, já comentamos bastante sobre a escalação e a gente ainda tem mais 2 assuntos bem importantes. E, cara, eu vou começar por um assunto agora que eu acho mais atual, causou um rebuliço agora nas torcidas, deu um away. E antes de comentar sobre isso, eu vou comentar mais ou menos a história do que aconteceu. Cara, né, dia 13, foi segunda, eu acho que foi segunda passada, um cara que trabalha numa empresa daqui de Curitiba me mandou uma mensagem falando que o Daniel estava rescindindo com São Paulo. Estava organizando, tudo certinho. Eu falei, um mais completo, foda-se pro Daniel Alves. Ele falou, cara, fique esperto. Eu falei, por quê? Cara, fique esperto porque o Daniel Alves, se não pintar ele vai não pintar a proposta. Eu falei, teu cu. Não vai. Daí, cara, eu acho que foi 11h30 da noite, vieram me falar que tinham perguntado os valores do Daniel. Nem dei muita bola, perguntei ali pra galera o que eles achavam, se iam gostar do Daniel Alves, mas beleza. Daí, ontem à noite, ao mesmo tempo que surgiu o tweet, veio um jornalista me mandar mensagem, um jornalista que eu já tocava uma ideia, estava conversando com ele sobre a situação do Campuzano. Calma aí, eu vou achar aqui rapidinho o Instagram dele. O César Luiz Merlot veio me passar que o Atlético tinha feito uma proposta para o Daniel Alves, oficial, ontem à noite. O Atlético, mais ou menos 9h30, entre 9h30 e 10 horas da noite, fez uma proposta oficial. Até o momento, é a única proposta oficial que o Daniel Alves tinha nas suas mãos. E daí começou a dar esse rebuliço todo. Daí hoje já surgiu uma proposta oficial do Fluminense, surgiu ainda às 7 horas da manhã, a comitiva do Daniel Alves só parou para escutar de tarde, surgiu uma proposta do Internacional, mas que ainda não tem valores, ao contrário que estão falando, e tem o Flamengo. O Flamengo até o momento só foi, talvez que eu tenha aqui é 500 pau. Porém, aqui tá tudo fechado e já tá tudo organizado. A gente não precisa de um lateral. E o Daniel tá se oferecendo. O Flamengo tá fazendo o jogo duro que quer menos. Então, cara, tá uma confusão e basicamente hoje quem continua do páreo pelo Daniel Alves é o Atlético e o Flamengo ali por fora. O Fluminense não tem condição, o Internacional não tem dinheiro para pagar. O Internacional tá numa situação financeira bem complicada. Você diz que eu converso com algumas pessoas de lá. E tem 2 equipes da Europa, porém uma é muito pequena e outra não teria a visibilidade que ele quer suficiente para se manter na seleção. Então vamos lá. O Atlético fez uma proposta para o Daniel Alves oficial, já entregue em papel a ele, de contrato até o final do ano que vem, que o objetivo do Daniel Alves é fazer a Copa do Mundo ano que vem, encerrar a carreira. Então ele encerraria a carreira aqui no Atlético, que seria da hora pra caramba. E o Atlético fez uma proposta com um valor de salário inferior ao que o Pedro Rocha ganha, que varia ali em torno de R$500 mil. E essa vinda do Daniel para cá poderia ter a ver com um patrocinador do Atlético, que seria a Neodente. A Neodente é a do Geninho, que é um cara que foi o fundador da Neodente, só que há um tempo atrás ele já vendeu a empresa, porém, para a empresa que ele vendeu, ele continua mantendo certo contato, ele ainda é uma pessoa que dá dicas ali, tanto que foi uma das pessoas que fez a aproximação do Atlético com a gestão atual da Neodente, para ser fechado o patrocínio, assim como foi feito com o Coxa e Paraná. E eles veem muito o Daniel Alves como um possível garoto propaganda para a Neodente, para a expansão que a empresa quer fazer. E o Daniel também é muito amigo do Geninho, que é o ex-dono da empresa. Então, tudo está se desenvolvendo para que realmente tenha uma proposta legal. Agora, a maior questão é, Daniel Alves quer jogar no Flamengo. O
Flamengo até o momento não fez nenhuma proposta e não está se forçando por problemas internos. BAP não quer ele, o Landim quer e o Marcos Braz está ali cagando andando, porque para ele já fechou o time. Então, cara, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir sobre o Daniel, sobre questões táticas, sobre questões de histórico, mas antes de discutir essas questões táticas e de histórico, cara, é impressionante o nível de rejeição que o Daniel tem em todas as equipes onde ele é mencionado, cara. Parece a situação do Thiago Neves quando saiu do Cruzeiro. É doido, né? Porque é um cara extremamente vitorioso. Tá, o pessoal fala, mas foi vitorioso servindo o Messi. Cara, mas muita gente passou por lá e não é tão vitoriosa quanto ele, sabe? O que eu acho? Tecnicamente e taticamente é conhecedor de futebol de olho fechado, né? Foi treinado pelos melhores treinadores do mundo, cara. Tecnicamente, ainda pra mim, cara, nós estamos falando da nossa lateral direita. É aquilo que o Furlan falou lá e o Paulo repassou de tarde ali também. Cara, fecha o olho, pensa no Daniel Alves com a camisa do Atlético, abre o olho e você vê o Marcinho. Cara, é uma diferença absurda. Eu não entendo a torcida. A galera tá falando assim, né? Mas vai rachar vestiário e vai quebrar a folha de pagamento. Meu irmão, eu sou torcedor do Clube Atlético Paranaense. Não sou eu que vou esquentar a cabeça pensando se ele vai quebrar meu vestiário ou se ele vai quebrar minha folha de pagamento, cara. Eu já tenho os meus pepinos pessoais para esquentar a cabeça. Isso eu deixo para um staff que já está contratado só para isso. Se o staff financeiro do Atlético falar, ok, temos caixa. Se o seu William Thomas, Paulo Autuori e companhia falar, ok, eu banco ele no vestiário e não vai rachar o vestiário, cara, eu vou buscar hoje ele no aeroporto. Para mim, Daniel Alves é camisa 2, histórico, e ninguém tira ele de lá. Mesmo com seus 38 anos, ainda acho que ele tem muito a entregar. Acabamos de ver a Olimpíada que ele fez, um esquema tático bem montado para poder fluir o jogo dele. Cara, ele tem muito a entregar ainda. Para mim, é lateral direito. Lateral ou como ala. No esquema de 3-5-2, um 4-3-3. Perfeito. Puta, vai ser um tesão, por exemplo, se a gente ficar no 3-4-3, por exemplo, que é o esquema sonho do Autuori. Com o Daniel Alves ali, puta que me pariu. O Daniel Alves querendo jogar e desempenhar para ir para uma Copa do Mundo, ele voa. Ele ainda cara, ele com 38 anos de idade, ele ainda é um dos 3 melhores laterais direitos do mundo, com sobras. No mundo eu nem digo, mas no Brasil, a nível de futebol brasileiro, ele sobra muito, cara. Porque assim, uma grande dúvida que a gente viu de outros quase aposentados foi, chegaram aqui e não quiseram jogar bola. O Daniel Alves, ele tem essa gana pela Copa, ele vai ter que mostrar resultado, tá ligado? Ele vai ter que jogar para poder ir para uma Copa, ele vai ter que mostrar pro Tite ou para quem esteja lá que ele tem bola. Então, meu irmão, ele vai suar a camisa sim. Eu não entendo essa rejeição. Ok, respeito a opinião de todo mundo, né? Mas eu, como atleticano, como torcedor, cara, seria muito massa ver o Daniel Alves com essa camisa. Acho difícil. Acho que na hora H o Flamengo deve acabar propondo algo maior, sim. Até se o Fluminense conseguir igualar a nossa proposta, a Globoesporte.com soltou agora há pouquinho que a proposta do Fluminense é de 800 mil. Não vejo o Fluminense tendo esse poder financeiro, não. Mas vamos supor que ele iguale a nossa proposta. O Rio de Janeiro talvez entregue mais visibilidade para ele, né? Porque nós estamos falando de 2 times que não estão garantidos na Libertadores ano que vem. Se o Atlético tivesse essa garantia, eu acho que seria um ponto a mais para nós, fenomenal. Mas por não termos essa Libertadores garantida, eu não sei se não pesa para ele Rio de Janeiro com o Corinthians, né? O Atlético, um time que tem pouca mídia, blá, 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 ou um Fluminense. É um time quebrado, é um time que está lá, né? Cada ano trazendo mais gente velha, mas que dá visibilidade, é Rio, infelizmente. Mas assim, num sonho perfeito, ele topando a nossa proposta, eu busco hoje no aeroporto e já deixo o Marcinho lá também de lambuja. Vamos lá. Olha só. E só aproveitando, a proposta que chegou para o Daniel Alves não é de 800 mil reais por mês. O teto salarial hoje do Fluminense é 400 mil e o Fluminense não vai ultrapassar muito seu teto. Se não vai ultrapassar muito, não vai dobrar. Não existe essa informação de 800 mil por mês. Então vamos lá. Vamos supor que a proposta que o Atlético chegou lá é 500 milhas. Tá? Bicho, fim do ano, Richard está indo embora. Já está praticamente sacramentado isso. Graças a Deus.
Quantos meses falta pro fim do ano? 3. Se o Atlético, com tudo que a gente não banca o Daniel por 3 meses como sobrefolha, porque saiu o Richard e já liberou o suficiente para bancar ele. Vamos supor que a nossa folha fique inchada. Acabou o problema. Então, ponto financeiro, para mim... Pagar no Campuzano? Exatamente. Então, assim, para mim o ponto de financeiro que a torcida pega é a torcida esquece os próprios balanços que o clube solta, as próprias declarações de superávit que o clube solta, todo o movimento financeiro que o clube vem fazendo nos últimos anos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, rachar vestiário. Vamos combinar que uma coisa é Jadson, que foi dispensado do Corinthians, e outra coisa muito diferente é Daniel Alves, que acabou de vir de ser campeão da seleção olímpica, junto com o Abner e com o Santos. E que largou os betos do São Paulo por saber a bagunça que tá lá. Vamos combinar que é muito diferente? Já começa por aí? Então, se a gente pega e parte só olhando desses dois pontos, essa rejeição da torcida, ela é a rejeição clássica do medo nosso de achar que trazer um jogador acima do quilate que o clube está acostumado a trazer, que pode ser um problema. Do mesmo jeito que a gente teve rejeição quando o Lúcio chegou, da galera falando que ele já era fim de carreira e que não tinha nada a acrescentar ao clube. Eu, particularmente, também falo, sou de buscar o cara no aeroporto, porque, cara, a gente teve o segundo maior vencedor da Argentina vestindo a nossa camisa e a gente tem a chance de ter o maior brasileiro vencedor vestindo a nossa camisa, irmão. Com chance de ganhar título aqui. E a gente já teve um dos maiores laterais direitos da história do futebol também, já no caso, foi o Djalma Santos. E fim de carreira. Com 38 anos. Exatamente, mesma coisa. Cara, assim, e assim, ó. Eu vejo assim, o movimento do Atlético é muito certeiro quanto ao Daniel Alves, por ser, sim, o padrão CAP de querer contratar. O cara tá livre no mercado, pode vir para pegar ritmo de jogo no Campeonato Brasileiro, para se recuperar fisicamente, é um cara que vai poder ajudar a compor o elenco, vai estar no vestiário de uma possível final de Sul-Americana. É só a gente lembrar o quanto agrega um cara desse dentro do vestiário, cara. Não é à toa que o Petralha quer loucamente que o Lúcio volte para nossa comissão. Não é à toa. Entendeu? Tem essa questão da animosidade. Porque, cara, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas, cara, tem pessoas, às vezes, cara, só de você estar junto, parece que de osmose você já se anima, de osmose você começa a dar um gás a mais. Tem, tipo, empresas, às vezes, onde você vai trabalhar, cara, o chefe é tão bom, ou, tipo, tem um funcionário tão bom que parece que ele carrega todo mundo junto, cara. E o Daniel Alves, a carreira inteira dele, ele pode não ter sido o cara decisivo, o cara do último passo, o cara que resolvia. Mas ele era o cara que muitas vezes ajudava em questões de elenco. E, cara, a galera tá falando de histórico dele. Cara, o histórico dele sempre foi bom, saiu bem das equipes. Teve só um problema lá pra sair do Barcelona. Mas, poxa, Barcelona tem os seus problemas de vez em quando. Então, cara, Daniel Alves, todo mundo fala muito bem dele. O único problema dele agora foi em São Paulo, onde ele não estava satisfeito com a atual diretoria, não estava recebendo seu salário. Não, cara, combinado não sai caro. Combinado com ele 1,5 milhão, é exagerado, é demais? Mas foi combinado, você tem a obrigação de pagar. O jogador tá aqui, mentindo. Pai, só estão empurrando, só estão jogando aí pros leões, não tá mais que certo de pedir pra vazar, velho. E vamos combinar, a gente quer tanto mudar de patamar, a gente ouve tanto tempo que o Atlético tem que mudar de patamar, parar de contratar o fulano da terceira divisão cearense. Cara, mas toda vez que a gente especula alguém com folha salarial um pouquinho acima, tem parte da torcida que fala, não, porque o que estamos fazendo tá certo. Cara, a gente quer mudar de patamar ou não quer? Eu acho que só o fato da gente estar sondando um cara como o Daniel Alves, cara, já mostra a gente num mercado que a gente não esperava tá. Não há 2 anos atrás, 3 anos atrás, cara. Sondamos agora o cara lá do Boca, o Campuzano, era esse o nome dele, né? Estamos sondando o Daniel Alves. Cara, é uma mudança de paradigma, é um passinho de cada vez. E eu acho sim, cara, o Daniel Alves, ao contrário do Jonathan, por exemplo, o Jonathan, que já foi mega importante na nossa história, veio com lesão, veio sem ter sequência de jogo, e mesmo assim conseguiu desempenhar um papel de líder de elenco, de postura vencedora. Imagina o Daniel Alves, que aguenta jogar 90 minutos, o histórico de lesão dele é baixíssima.
Cara, eu não entendo a torcida tá rejeitando. Igual eu falei, respeito. Acho que, cara, pra mim é titular absoluto e vira ídolo. Exato. E algumas questões que podem ajudar que são: primeiramente, a torcida do Flamengo não está indo muito com a cara dele. Segunda coisa, não estão valorizando ele, porque até o momento não existiu proposta alguma pelo Daniel. O Flamengo não fez. Fluminense. Cara, vocês viram Fluminense Internacional indo para a Libertadores ano que vem? Não. Cara, talvez o Inter, se tiver um segundo turno excepcional, mas derrapou muito no primeiro turno, né? Na classificação eu não sei onde o Inter tá, mas... Inter tá 16º, se eu não estou enganado. Cara, hoje o Internacional ele está em 8º, ele está 2 pontos na nossa frente. Ele reagiu bem. Então talvez eu veja o Inter brigando. Se for um G6, um G7, eu até vejo o Inter brigando, mas como eu vejo a gente brigando também. O nosso time bem encaixado, eu vejo o nosso time, igual eu falei, se virar um G6, G7 e G8, né? O G4, ninguém tem 5 times que já estão garantidos na Libertadores. Que é o Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, com o trabalho que está fazendo, e o Bragantino. Sobra uma vaga pela Copa do Brasil, uma pela Libertadores, que pode ser nossa, então vai ser um G8, vamos dizer. E ainda pode ser... Sul-Americana, hein? E pela Sul-Americana a gente pode pegar também. Eu acho que daí mata uma vaga, que eu acho que não pode ter G9, salvo engano, não tenho certeza. Cara, já tem 5 vagas. Corinthians eu acho que já assumiu a 6ª, porque montou um elenco muito caro para isso. Sobra uma vaga. O Atlético nos últimos anos está muito estruturado, o Inter está muito naquela meia bomba, daí a gente vai falar o quê? Do Cuiabá, do Atlético Goianiense? São Paulo não vai nem fudendo, o Santos não vai nem fudendo, o Bahia não vai nem fudendo, o Grêmio vai ter que ficar lutando para não cair. É nós ou o Inter? Pronto. Daí beleza, tem a gente ou tem o Inter? O Inter hoje não tem dinheiro para pagar, o Inter está atrasando o salário, o Inter está com problemas. Ou é a gente, ou é o Flamengo. O Flamengo até o momento não tá valorizando o cara que tem o ego do caralho. Pô, eu não tô sendo valorizado até o momento, sexta-feira acaba o negócio, ninguém me manda uma proposta. Isso que eu falar. Não vamos esquecer que ele quer garantir fazer esse Brasileirão para pegar ritmo, para estar voando, para ainda ser convocado para as eliminatórias, né? Ele quer tá disponível para o Tite, então ele precisa jogar num time e tem que ser contratado o quanto antes. Se não vir uma proposta de fora, cara, de algum time de fora, que eu acho que o que pode, os empresários dele podem também estar querendo correr por fora, é buscar algum time de um segundo escalão na Europa, mas que possa deixar ele como um grande nome da equipe. Ele não quer um time de segundo escalão da Europa. Porque aquela coisa, tinha um Sevilha e tinha um outro time da Turquia. Daí, cara, o Daniel sabe que o Tite só vê grandes equipes da Europa, dos seus países, ou no Brasil. Então, o Tite já tem as cartas marcadas. O Daniel vai querer jogar em um lugar onde esteja sendo visto. Ele não quer ir a um lugar para se esconder e só ser chamado e ser contestado na hora da Copa. Ele não vai querer ir para, por exemplo, Trabzonspor da Turquia, ele não vai querer ir para o Vila Real, algum tipo. Ele quer ir para uma equipe onde tem um destaque onde ele consiga jogar. Eu achava que o mercado argentino ia se abrir para ele, mas o duro é o financeiro, a Argentina tá quebrada, né? Pra caralho. River Plate, Boca Juniors tá perdendo jogador direto pra cá, cara. Não conseguem mais se manter. É só olhar o Galo, né? Não? O Galo que o diga. Enfim, eu acho que a gente chegou no seria uma das maiores contratações da história do Atlético. A gente vai estar atualizando vocês 100% pelo Twitter, pelo Instagram. Então acompanha a gente aí em todas as redes sociais para você possa estar bem acompanhando. Mas enfim, eu acho que a gente já falou bastante sobre o Daniel Alves, eu acho que é um assunto importante a gente ia comentar. E agora eu acho que está na hora da gente comentar sobre algo que está vindo aí. Atlético Peñarol, quinta-feira, dia de dar soco em argentino, tapa na cara com responsabilidade. Entre fazer o gol e ajudar na briga, tem que ajudar na briga. Tem que ajudar na briga. Olha, o Atlético vai ir contra o Peñarol, vai ter a volta da sua torcida, 16 mil pessoas lá. O Atlético vai ter que dar um gás, hein? Vamos lá. Sofá Score me ajudou aqui, hein? Créditos para eles. Peñarol está invicto a 9 jogos. A última derrota foi no Clássico pro Nacional em julho.
Os caras vêm de uma sequência de 6 vitórias e 3 empates. Sabe quem tá lá, cara? Eu não sabia. Talvez a geração... Pederson, não sei se pegou essa fase. Ariel Nauepan, ex-coxa. Minha nossa. Esse eu lembro. E esse cara gosta de fazer gol na gente, Lazarento, ainda, né? O pior é isso. É por isso que eu lembro. Ariel Nauepan tá lá, inclusive fez gol aí dos últimos 3 jogos, marcou em 1 ou 2 gols, em 1 ou 2 jogos. Eles estão com um time muito experiente, né, cara? Muito jogador com passagem em Europa. Tá lá o Gaetan, que já jogou no Atlético de Madrid, o Musto tá por lá, Maxi Pereira, uruguaio, tá lá. Tem o tal do Agustín Álvares Martins, principal atacante dos caras, tem que ficar de olho nesse cara. Cara, não vai ser fácil, bicho. Eu digo pra vocês que... assim, eles andaram perdendo algumas peças pro mercado europeu, mas mesmo assim eles souberam repor. É difícil tirar o campeonato uruguaio como base, né, cara? Lá eles, no Nacional, sobram. Mas, vendo os jogos da Libertadores, o Sul-Americano que eles fizeram, eu acho que é o grande desafio do Atlético no ano, sabe? Eu acho que nós temos bola para jogar? Temos. É o jogo para 3 zagueiros, talvez. É o jogo para não ganhar, mas não perder. Sabe como? Trazer para Curitiba. Porque, cara, o sangue tá pulsando aqui, sabe? Era jogo para ter no time. Cuidado com aquele Facundo Torres, camisa 10 deles, joga pra caralho também. Sim, esse aí com certeza vai estar na Europa na próxima janela. Eles conseguiram segurar. Cara, mas a hora que eu vi o Ariel ali, eu falei, não, esse Lazarento tá seguindo a gente, cara. Vamos lá, mais um ponto pra gente deixar aqui. Então, do mesmo tempo que deu medo na torcida atleticana agora, vou trazer um pouquinho de esperança. Buscando o histórico de Atlético e Peñarol, de 15 confrontos realizados, nós perdemos apenas 3 vezes. E já goleamos o Peñarol em casa, pela mesma Sul-Americana. Metemos 4-1, com aquela comemoração polêmica, caralho. Cara, e eu acho que o último jogo que a gente teve foi pela Libertadores. Ano passado. Eu não lembro se a gente perdeu lá no Uruguai, mas em casa a gente ganhou com um gol de letra do Bissoli. O penúltimo jogo com o público na Baixada, né? Um dia depois teve Atlético Rio Branco, pela Libertadores, estádio lotado, eu tava lá. Gol de letra do Bissoli. Nicão metendo o dedo na cara de uruguaio e tirando o cara pra dançar na jogada seguinte. Uhum. Mas lá a gente perdeu de 3-2, se eu não tô enganado. Não lembro. Derrota eu não lembro, cara. Eu só lembro de vitória. A gente da Liberta. Eu só lembro de vitória, nossa. Derrota eu costumo lembrar. Foi um gol que o Richard fez, um gol de fora da área. No finalzinho do primeiro tempo, o Richard empatou de fora da área, uma bola rasteira, e depois a gente perde o jogo. Isso, exatamente. A gente tem um histórico muito bom contra eles, mas sim, os caras estão vindo com o time bem fechadinho, estão jogando bem aí já tem um bom tempo. Por pouca coisa que eles não passaram de fase na Liberta, né? Acabaram caindo por pouca coisa, pegaram um grupo difícil. Mas eu acho que esse primeiro jogo vai mostrar muito as nossas chances, cara. Se a gente perde lá, eu acho que a gente já vem abalado, viu? Eu acho que não. Perdendo por pouco, acho que não. Depende do futebol que mostrar, né? Uma coisa é você perder sendo dominado sem reagir. Outra coisa é você jogar bola. Perde por 2-1 jogando bola, tomando... Cara, você vê... Claro, um empate ou uma vitória é lindo, né? Mas... Sei lá. Digam lá. O que vocês acham? O Atlético vai enfrentar o Peñarol com torcida. E o Atlético muito provavelmente vai naquele sistema autorístico do 3-5-2. Provavelmente vai fechado no talo. São 3 zagueiros, Richard, Christian Lee, Abner, Marcinho, Terans ali na frente. E por falar no Terans, verdade. O Peñarol pode ser o time que for. Foi o melhor jogador que eles tinham, nós compramos. Que era o David Terans, não é o rei deles. Então a gente tem esse trunfo. Então, cara, o Atlético, se conseguir segurar bem na primeira partida para conseguir arrancar um empate, conseguir arrancar ali, pelo menos fazer um golzinho, para voltar aqui para a arena, que pode ter a volta do público, vai ser uma vantagem absurda. Libertadores tem gol fora, né? Tem gol qualificado Libertadores, né? Não?
É Sul-Americana? Que Libertadores? Nós estamos na Sul-Americana. Sul-Americana eu acho que não tem mais. Acabou, né? Agora eu fiquei em dúvida, cara. Agora eu fiquei em dúvida. Rapidinho. Até o final da live a gente Pequena passa dúvida. essa informação. Vamos ver. Cara, Mas é assim, um ponto, Pode falar, fala aí. um ponto que é legal assim de ter a questão da gente ter o Terans, muito provavelmente eles vão vir com uma atenção muito grande em cima do Terans. Já até imagino uma marcação bem fechada em cima do Terans, o que pode ser um grande trunfo para a gente ter, se Deus quiser, uma noite inspirada do Nicão, para ele gerar jogadas pro Bissoli, que deve ser o nosso atacante. Não, e assim, cara, os caras estão muito animados. No tempo. O Atlético vai tentar arriscar em velocidade no segundo tempo fazer gol. Se a gente pensar em jogada trabalhada no ataque, a gente tá fudido. E só para interromper rapidinho, sim, a Sula Miranda tem gol qualificado. Então, isso me... Porque eu lembro do Então, nosso se fizer um gol lá, aí estamos em casa. Tem que fazer gol lá. Não dá pra trazer empate zerado, cara. Empate zerado arrebenta nós. Não, e assim, eles estão muito animados, né? O Twitter deles divulgou videozinho, dos caras gravando videozinho comemorando o gol. Os caras estão levando esse jogo assim como o jogo da vida deles, cara. Se a gente não entrar na mesma raça deles, e raça uruguaia não vai ser pouca, catimba uruguaia não vai ser pouca, aí eu acho que a experiência de Terence tem que falar alto. Seu Thiago Heleno tem que entregar essa experiência também, sabe? Tá na hora da gente saber catimbar e jogar o jogo brigado também. Não pode perder a cabeça, não pode cair na catimba dos caras, porque senão a gente sabe. 16 mil pessoas, né? No estádio. 40% da capacidade. Vai ter um barulho, mas não é aquela coisa assim de mudar o jogo, né? E vamos torcer que na volta a gente possa ter público também, né? A grande diferença é que aqui tá liberado 5 mil, né, cara? Mas pode liberar mais, porque daí já vai ser em outubro. Já vai ter virado o mês. Verdade. E, gente, aí eu quero fazer a pergunta para vocês. Cenário ideal, o Atlético vem para cá com 1x1, 2x2, ou até com 1x0, e a gente vem para cá com um bom resultado. Vocês vão para a Arena, sim ou claro, assistir o jogo da semifinal? E, cara, qual vai ser a emoção de voltar para a Arena numa semifinal contra o Peñarol, com todo esse clima, com esse tempo todo foi essa bagunça do Atlético? Vocês querem que o Atlético volte para casa, voltando a ser aquele time mais argentino do Brasil? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Se Deus quiser. É o que a gente tá precisando, cara. Catimba nos caras, não deixa jogar, é bola pro mato o tempo todo, segura o jogo, aquela falta na nossa defesa lá que a gente fica naquela lerdeza para cobrar. É o Nicão segurando bola na bandeirinha desde os 20 minutos do primeiro tempo. E foda-se. E a torcida gritando. Loucura. Guardada todas as devidas proporções. É saber jogar igual soubemos jogar contra o Santos. Concordo. Exato. O Peñarol é Exatamente. muito mais time do que o Santos. Vamos botar esse adendo. Mas guardado, cara, o Santos, goleiro nosso, que nunca é de fazer cera, 1 minuto e meio cada tiro de meta pra bater, semana passada, tem que fazer. Tava lindo. Ei, mas imaginou? A gente tem que aprender, cara, tipo, com os caras. Chega da porra do time brasileiro ser a porra. Ficar peidando. Exatamente. Pode, mas ser a feira no puteiro. A gente tem que começar a desenvolver essa porra. Mas, chega um ataque de argentino. Mas posso falar, Paulo? Eu acho que o Atlético tem que tentar jogar bola. Em um primeiro momento, tem que tentar jogar bola. Tenta vencer os caras na bola, igual foi na última Sul-Americana. Nós chegamos lá jogando bola. Tem que ganhar na bola. Sem ganhar na bola, sem fazer o resultado, a gente não passa. A gente tem que fazer o resultado, fazer um resultado confortável, botar debaixo do braço e foda-se. Não, sabe por quê? O meu pai, com toda a experiência de estádio dele, ele sempre fala assim, faz a porra do 1x0 que você tira a catimba dos caras. Acaba a catimba deles. Eles perdendo o jogo, acaba a catimba. Acaba de ficar... Faz o gol. Se tiver chance, tem que ser cirúrgico. Faz 1x0 lá, que daí você tem um jogo jogado, sem catimba. Exato. E o Atlético tem que fazer... Melhor, cara. Tem que fazer 2x0 em casa com tranquilidade, botar o Carlos Eduardo com 30 minutos do segundo tempo, com a única intenção. Carlos Eduardo, tá vendo a camisa 10 ali? O nome dele é Facundo.
entra e dá uma voadora. Mas por quê? Só pra você não participar da aula. Se fizer isso, vira ídolo. Pega no peito do maluco, dá a porrada aí que for, passamos. Ei, e dizem que o índio já tá vendendo o teste de PCR, tá? Se alguém precisar, já tá lá na porta da Baixada vendendo o teste de PCR. Diz que ele já tem teste que saiu no pré-jogo, hein? Teste sobrando, eu compro. Cara, mas um ponto vamos lá, rapidinho. Que a gente tem de atenção é sobre a nossa formação, cara. Bolão pra quinta. Peterson, resultado pra quinta, crava. 1-0. Nós. Vamos dividir. 2-1 Atlético. Puta, tirou o meu. Eu vou ficar no 1-1, então, pra ser só o chatão, tá? Eu fico no 1-1, então, que tá ótimo também. 1-0 e gol do Terans, hein? Nossa, lei do ex deles. Ó, um choque. Mas, ó, uma coisa que eu quero muito que o Atlético faça, e que a gente já fez isso em alguns jogos, é aquele time que entra, pressiona, faz o gol até os 15 minutos e aí não deixa mais jogar. Exato. Faz até os 15 minutos, uma jogada boa do Terans, chute fora da área, o Dawson dá umas falhadas bonitas, mete um gol ali, depois não deixa o jogo acontecer. Acabou. A tendência é ser ao contrário, né? Os caras virem pra bafa nos primeiros 15. Isso. Com certeza. André, quem você acha que vai fazer os gols? O meu é 1-1, né? Puta, cara. Jogada de escanteio. Não vejo a gente fazendo gol trabalhadinho, bonitinho, de escanteio. Usando o Thiago Heleno, general. General, fazer um gol? Bom, eu apostei num clássico 2-1. Acredito que o Atlético vai ganhar de virada. Eu acho que, infelizmente, a gente vai tomar um gol daquele Kagelmacher, que é o lateral direito deles. Bom lateral direito, hein? Excelente Já lateral direito. na gente, inclusive, experiente. E eu acho que o Atlético vai virar com o gol do Bissoli, assistência do Nicão, relembrar aquela Libertadores. E vamos virar com um gol de cabeça cagado do Zé Ivaldo. Seria fantástico para dizer que o Zé Ivaldo vira ídolo do Furacão. Dessa vez, da última vez eu falei que se a gente passasse o Santos com um gol do Kaiser e com um gol do Carlos Eduardo, eu vim aqui com uma camisa com um deles falando que eu critiquei. Isso não aconteceu, foi o Zé Ivaldo. Se o Zé Ivaldo marcar um gol contra o Peñarol, eu venho com uma camisa com o rosto dele enorme aqui e eu mando uma para cada um de vocês. Fechou. A gente vai utilizar aquela. Pode mandar. Nunca critiquei. E o Peterson, quem faz o gol? 1-0. Terans. Famosa lei do ex, pra ficar coisa linda, deixar a torcida dos caras mais chorona do que já estão, desde que perderam o Terans pra nós, e ficar maravilhoso. Mas, gente, então, acho que passamos todos os assuntos aqui. Gente, agradeço muito a cada um de vocês que estava vendo até agora. Aproveitando que a gente está falando de Peñarol aqui, se você está assistindo esse vídeo, cara, quer apostar nesse jogo? Tá aí confiante que o seu resultado, o seu placar vai ser de 1-1, 2-1 como eu, 1-0 com o Peterson. Vai lá e aposta na Bet Nacional. Link tá aqui embaixo. Vamos fazer o seu cadastro. Ajuda bastante a gente. E você pode ganhar uma boa grana apostando aí na vitória do nosso Furacão ou no empate aí que possa ajudar a gente dentro de casa. Agradeço muito a cada um de vocês. Agradeço aí, André. Agradeço o Peterson. Mais uma edição aí do podcast. Mais uma edição de muitas. Paulo, e provavelmente mais bonitões. rapidinho. Um abraço para os meus amigos paranistas, cara. Eles sumiram, não sei onde eles estão. Se eles estiverem vendo isso, um abraço, cara. A Série D é logo ali para vocês. Fica tranquilo. Calaram quem duvidava. Série D é logo ali. Série D. Ah, não lembro mais como é que canta. Que coisa, hein? No vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal. Conteúdos cada vez com mais qualidade e mais frequência. Deixa o like. Traz um comentário seu aqui do que você espera desse jogo.
E não esquece de compartilhar com seu amigo atleticano que ainda não conhece o nosso perfil. E siga a gente. Tá todo mundo aqui embaixo. Beleza, gente? Muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço, rapaziada. Tchau.